Bom, salve pra você ligado no Recanto SCCP, o recanto de todos os corintianos, claro, claro, mas o recanto de todas as torcidas desse Brasil e desse mundo, então sejam todos sempre muito bem-vindos, tá bom? Bom, é o Guilherme, o Agrela, chegando aqui com mais um vídeo pra vocês, agora o vídeo pré-jogo de Corinthians e Fluminense, que acontecerá nesta quarta, na Neoquímica Arena, um confronto importantíssimo pro Corinthians, que precisa ganhar, vindo de uma derrota aí pro poderosíssimo esporte, né? Mas é isso, é isso. Vou soltar a vinheta aí pra gente falar escalação, palpites, minha opinião e falar um pouco do Silvinho também, que não quer demais, né? Porque o cara tá lá e tem que falar dele, tá bom? Então, solta a vinheta aí. Corinthians! Bom, eu vou começar colocando a escalação aí, que eu acho que não vai mudar muito. A gente vai ter o Willian de volta aí, graças a Deus, né? Porque sem ele a gente não consegue ganhar nem do esporte, nem de não sei quem, né? Porque se não tiver o Willian, a gente não consegue ganhar de ninguém, né? Segundo alguns aí, tá bom? Mas enfim, vou colocar aí a escalação pra vocês na tela, que vamos de Cássio no gol, ele que vem sendo questionado nos stories do meu Instagram, né? Mas enfim, Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Ele que também disputa renovar com o Piton nas enquetes dos meus stories. No meio, Cantígio, com Renato Augusto e Juliano formando ali o trio de meio de campo. Pela esquerda, William, direita, Roger Guedes, ou direita, GP, como vocês estão vendo aí. E no centro, o Roger Guedes. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. Nada. Posso dizer nada, porque eu sei, é assim... eu não vou falar que eu não sei o que nos espera. Porque, infelizmente, eu imagino o que nos espera, que é a mesma coisa, entendeu? O Silvinho, ele tá no comando do Corinthians há 5 meses. O Silvinho está trabalhando com semana cheia há praticamente 5 meses. E parece que nada muda. Ah, mudou sim, a qualidade do time mudou, mas os conceitos de jogo, esses não mudaram. Não mudaram. Não tem como você falar pra mim, não. Corinthians mudou, marcava lá atrás, começou a marcar na frente, começou a triangular pela qualidade dos jogadores. Enfim, tá? Não que o Silvinho não tenha mérito nisso, mas tá. Eu acho que o jogo contra o Sport fez muito daqueles iludidos abrirem seus respectivos olhos, né, para um técnico fraco que a gente tem. Ah, ele não é fraco não. Até agora o que ele demonstrou é isso, que ele é fraco, que ele foi fraco, está sendo fraco até o momento, tá bom? Então, o que nos espera esse jogo contra o Fluminense? O Corinthians vai ficar com a bola? É uma pergunta, porque contra o Bahia a gente sabia, contra o Sport eu tinha imaginado, porque pô, é o Sport, né? Mas o Sport eu não sabia que era uma máquina, né? Pô, o Sport é uma máquina, era o vice-lanterna, não sei como, que era uma máquina, né? Aquele time lá. Então, eu esperava algumas coisas contra o Bahia. Fui feliz em acertar, era óbvio que a gente ia ficar com a bola, ainda mais com um a mais. Contra o Sport eu errei, porque o Sport amassou a gente, como eu já coloquei, já fiz o vídeo pós-jogo, que tá aparecendo aqui nos cards pra você e na descrição do vídeo também, tá bom? Mas pra esse, eu acho que o Corinthians também vai ficar um pouco mais com a bola, mas vai ser bem mais dividido, tá? Principalmente pela qualidade bem maior agora do Fluminense, que também não é um timaço, mas enfim, é um time bem melhor do que esses últimos 9 que a gente enfrentou. Não, 9 não, porque o Red Bull é um bom time, né? O Bragantino e o Palmeiras também. Então vai, dos últimos 8 que a gente enfrentou, né? A gente perdeu pro pior deles, que foi uma coisa ridícula. Mas enfim, eu acho que o Corinthians vai ter que propor jogo, vai estar jogando em casa. Deixa eu só colocar aqui um outro canal que tá muito escuro a minha cara, mas enfim. Vai estar jogando em casa, a gente precisa do resultado, tá? O Inter tá colando na gente, um monte de coisa. O Bragantino não pode se distanciar, o Fortaleza também não, e o Fortaleza vem tropeçando demais. Então, se a gente realmente quer chegar no G4, a gente tem que ganhar jogos. Não adianta invencibilidade, mas empatar metade. Eu prefiro perder 2 e ganhar 3 do que empatar 5, tá bom? Na matemática dá mais pontos mesmo. Então, o Corinthians tem que chegar em quarto lugar, tanto pelo time que montou, quanto pelos tropeços do Fortaleza. O Fortaleza nos últimos 11 jogos fez, sei lá, 6, 7 pontos. Não dá. O Bragantino tá na final da Copa do Brasil, da Sul-Americana. A gente tem que aproveitar. Nós temos que ser melhores que o Bragantino, que o Fortaleza. A gente tem que chegar na frente. Que o Inter, que tá atrás da gente. A gente só joga isso, assim como o Inter, tudo bem. Mas a gente tem que chegar, tá bom? Agora, se ficar nos mesmos erros, se ficar nas mesmas coisas, então vamos fazer um prognóstico aqui para amanhã.
O Corinthians até começa bem, beleza, tal, tranquilo, faz 1-0. E aí? Vai recuar, seu Silvio? Vai recuar ou vai tentar o segundo? Se fizer o segundo, vai tentar o terceiro, com calma, com cautela, não é dando contra-ataque. Mas vai tentar o terceiro ou vai, digamos que 2-0 no primeiro tempo. Aí vocês vão pensar, pô, o cara tava falando que ia ser uma merda o jogo, lá 2-0 pra nós. Eu quero que seja assim, tá? Aí volta pro segundo tempo, os caras acham que tá resolvido e fica o segundo tempo inteiro se defendendo até tomar um gol. E aí? Aí os caras crescem, pá, empata. A gente sabe que o time é capaz de fazer isso. Não porque não tem qualidade, mas porque tem alguém ali que pensa dessa forma o futebol. Entendeu? Então, sinceramente, o que eu torço é pro Corinthians enfiar 5-6, óbvio. Como foi ano passado, né? Foi 5-0 pra nós. Agora, o que eu acho que vai acontecer não é isso. Então eu torço pro Corinthians fazer um gol no primeiro tempo e, sei lá, o segundo aos 40 do segundo tempo. Porque aí vai estar resolvido, né? Ou enfim, fazer 1-2 logo já no final, porque aí não tem como os caras reagirem, né? Porque se, porra, começou super bem, pá, 1-0, vai ficar se defendendo o jogo inteiro, tá? O que eu espero que eu esteja muito errado, tá bom? Mas é isso, eu vou falar aqui um pouco rapidamente sobre toda essa crítica que eu venho fazendo ao Silvinho, que foi muito intensa aí nas redes sociais após o jogo contra o Sport. E que é o seguinte, cara, que eu sempre falei aqui nos vídeos. Se você chegou aqui agora, deixa o like, se inscreve no canal, aquelas coisas todas pra ajudar. Isso ajuda demais. Mas veja os outros vídeos, pós, pré-jogo. Eu fiz um vídeo também do futuro do Silvinho, vou estar deixando no card também. Enfim, falando dele e tal. Cara, eu vou falar aqui rapidamente, brevemente, que é o seguinte. Ele tem sim pontos bons. Ele faz sim coisas boas no Corinthians. Só que no que ele erra demais. Se você já estava aqui, você vai conhecer, você vai saber o que eu tô falando, que eu já falei aqui várias vezes. Se você é novo, tá ouvindo pela primeira vez, ele erra demais no que ele faz. Ele tem méritos, ele gerencia muito bem o elenco, a base, ele dá oportunidade mesmo. Ele é um cara que entende de grupo, ele é um cara que sim entende o que é ser Corinthians, essas coisas. Só que no que ele erra demais. Eu sinceramente acho que o problema dele não é o espírito, não é. Ele é ruim mesmo. Não tem conhecimento. Às vezes eu acho que não é que ele não quer mudar, ou sei lá. Ele não sabe, ele não sabe. Fala, pô, muda o seu esquema tático, muda um. Não tô falando de colocar 3 zagueiros ao invés de 4. Enfim, não 4 zagueiros, mas né, uma linha de 3 ao invés de 4, uma linha de 5 no meu campo. Não, é mudar a postura, como o time se posiciona à frente. Não, ele só sabe fazer o time se posicionar lá atrás quando tá sem a bola. Ele só sabe fazer um volante vir buscar a bola, ou então um meia. Ele não consegue fazer uma jogada de saída de bola com 2. Ele não consegue fazer um time jogar mais pelo meio do que só pelas pontas. Ele não consegue fazer o time conseguir algumas jogadas, algumas coisas para sair da pressão. Jogada de bola parada, até hoje o Corinthians não fez um gol de escanteio com ele. Só fez um gol de bola parada que foi do Cantillo lá. Que gol de escanteio o Corinthians nunca fez no comando, né, com o Silvinho no comando. Pô, vocês têm na semana inteira, velho. Não é possível que não tem uma jogada. Toda a bola é balão pro Gil, que sobe e não tem mais força pra cabecear a bola. Eu também nem culpo ele nessas. Que é um puta balão pro Gil que vem quase fora da área. Cabecear quase fora da área, entendeu? Não tem nada. Não tem, sabe? É aquilo. O Silvinho é isso aí, ó. Quer ganhar com isso? Ô, vambora. Se não, mais que isso, não vai ter. É o que eu sinto, tá? E aí, cara, só um comentário aqui rapidamente. Falam, não, ele é muito parecido com o Tite. Eu nem duvido que ele seja, porque ele realmente é muito igual. Só que a gente tem que ter a noção de que o Tite já tá ficando ultrapassado. A gente tá vendo isso na seleção. Ah, mas é difícil treinar na seleção, porque não pode tirar o Neymar, porque a geração é isso, a geração é fraca, tá bom. Mas não era pra jogar na merda que joga. Entendeu? E o Tite é sim um grande culpado disso. Então, o Tite pro futebol atual talvez já não seja mais o Tite de 8 anos, 9 anos atrás. 6, 7, vai, em 2015 ali ainda. Não é. Não dá pra gente querer achar que porque o cara ganhou muito, ele vai continuar sendo impressionante. Porque talvez não. Então, se hoje o Silvinho joga do mesmo jeito que o Tite realmente joga muito parecido, não quer dizer que isso é bom. Porque tá ficando um pouco ultrapassado. Esse negócio de ficar marcando em linha baixa já não é pra hoje, já não funciona mais, entendeu? Hoje em dia você marca em linha baixa, os caras vão chutar de fora da área, porque assim, ninguém mais chuta de fora da área, mas se você tá marcando em linha baixa é o que resta, né? Isso
ou cruzar a bola para a área. Hoje em dia todo mundo cruza, hoje em dia todo mundo sobe melhor para a área, povoa mais dentro da área, entendeu? Então, se você ficar dando espaço, você vai tomar pressão, você não vai conseguir, você vai fazer só o time crescer. Entendeu? Então, cara, não adianta a gente achar que porque ele parece o Tite é bom. O Renato Augusto fala que, não, ele lembra muito o Tite. Não lembra mesmo, isso não quer dizer que é bom. Eu sei que o Renato Augusto ganhou títulos e mais títulos com o Tite, jogou muita bola, foi pra seleção, enfim. Mas não quer dizer que é bom, tá bom? Então, é isso, rapaziada. O vídeo pré-jogo vai ficando por aqui. Meu palpite técnico. 2-1 pra gente. Acho que é mais um jogo que a gente não vai sair sem tomar gol. Mais um jogo que o Fluminense vai ficar jogando bola na área, que o Fluminense vai ficar ali em cima da gente. Mas a gente tem qualidade, tá? Se o time tiver melhor encaixado e agora sem o jogo, né? For uma coisa que, enfim, um dia que as coisas vão dar certo, eu acho que a gente vai levar vantagem sim sobre o Fluminense, tá bom? E as coisas vão se encaminhando aí pra gente. Demorou? Mas é isso, o palpite clubista, eu vou meter logo um 3-0 pro Coringão. E é isso, pô, é isso porque é Coringão, tá bom? 30% de capacidade só, e se Deus quiser, vai dar nós. Então deixa aí nos comentários o que você acha, quanto você acha que vai ser o jogo, o que você espera de posicionamento tático, enfim, aquelas coisas. Os autores dos gols, pra mim 2-1 seria Roger Guedes e o William, que vai fazer o seu primeiro gol. No 3-0, Roger Guedes, William e Gabriel Pereira, que eu quero ver muito ele fazendo um gol também. Mais um com a camisa do Corinthians, certo? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar os bagulho, certo? E tamo aí, né, pro vídeo pós-jogo de Corinthians e Fluminense também, após a partida. Demorou? Tamo junto, falou e vai Corinthians! Corinthians!